Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar com regra de 3 composta, né? Nosso bloco anterior nós trabalhamos aí com regra de 3 simples e trabalhamos com a ideia de diretamente e inversamente. Fizemos o exemplo do Jetta, né, com a Brasília indo para Goiânia, calculamos ali algumas horas quebradas e agora nós iremos trabalhar com a regra de 3 composta. A ideia da regra de 3 composta é o seguinte: na regra de 3 simples, você tem apenas 2 grandezas. Na regra de 3 composta, você vai ter mais de 2 grandezas. Com isso, nós temos 2 formas de resolver a regra de 3 composta. A primeira é por análise, né? Então, nós vamos analisar quando as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E a segunda é um macete, né, que eu vou trabalhar com vocês aí, um macete bem simples e bem gostoso de trabalhar. Tudo bem? Então, eu gostaria de imaginar com vocês o seguinte, um exemplo, vou anotar aqui. Regra de 3 composta. Vou colocar assim. E aí vou dividir aqui o quadro. Ok? Bem, anotem aí. Regra de 3 composta. Teremos mais de 2 grandezas. Né? Então, quais são essas grandezas? Pode ser hora, pode ser dias, né? Funcionários, operários, que mais? Habilidade, e aí vai. Habilidade. Tudo bem? Então, eu gostaria de citar aí com vocês um exemplo que diz o seguinte. Imagine a seguinte situação. Imagine aí que você tem uma situação da seguinte forma. 24 trabalhadores fazem 30 metros de um trabalho em 10 dias de 5 horas. Então, imagine aqui que você tem que 24 trabalhadores fazem 30 metros de um trabalho, tá certo? Anote aí, 30 metros de um trabalho em 10 dias de 5 horas. Então, você vai anotar aqui, 10 dias de 5 horas. O que acontece aqui? Você vai ter a grandeza trabalhador, a grandeza metro, a grandeza dias e a grandeza horas. Então, você já diagnosticou aí que você tem mais, né? Exemplo. Que você tem mais de 2 grandezas. E aí, na sequência, seguindo essa ideia aí, ele pergunta para a gente assim, em quantos dias de 12 horas, 30 trabalhadores poderão fazer 36 metros do mesmo trabalho. Então, quando ele pergunta para você em quantos dias de 12 horas, você pode chegar aqui e colocar um X aqui embaixo da grandeza dias. Porque a pergunta dele é em quantos dias de 12 horas. Muita gente chega e coloca já assim, na sequência, né, atrapalhando aí o exercício. X aqui, 12 aqui, e não é assim. Você tem que colocar a grandeza embaixo da onde você já determinou as primeiras grandezas. Então, quando ele fala em quantos dias de 12 horas, né, 30 trabalhadores poderão fazer 36 metros do mesmo trabalho. Então, 36 metros você vai colocar aqui embaixo dessa grandeza aqui, e 30 trabalhadores você vai colocar aqui embaixo dessa grandeza aqui. Então, pronto, está montado aí a sua regra de 3 composta, ok? Agora, você vai começar, nossa primeira etapa aqui vai ser por análise. Então, vamos colocar aqui a primeira etapa. Vou botar aqui desse lado aqui.
análise. Nossa, primeira forma de fazer a regra de 3 compostos. Como eu expliquei para vocês na aula anterior, que a gente não trabalha aqui com setinhas, tá certo? Mas a gente vai trabalhar com os sinais para fazer essa análise. Então vamos começar por aqui. Esqueça as demais, ou melhor, esqueça essas duas aqui e vamos começar por aqui. Imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. Que você tem aí de fazer uma determinada tarefa em 10 dias. Só que você trabalha 5 horas por dia. Tudo bem? Então você fazendo aí essa atividade, em 10 dias você leva 5 horas, né, para cumprir essa atividade. Mas se você aumenta para 12 horas trabalhadas, vamos dizer assim, por dia, vamos até colocar aqui, para ficar legal de você entender essa ideia, por dia aqui, ó, olha que bacana. Então você tem aqui, se você trabalhar 5 horas por dia, você completa a tarefa em 10 dias. Agora, se você aumentar de 5 para 12, você aumentou aqui. Agora eu pergunto, aumentando de 5 horas diárias para 12 horas diárias, você vai aumentar o tempo ou diminuir o tempo? Né? Então aqui você vai diminuir o tempo. Lembra do exemplo do Jetta e da Brasília? Porque aqui você está trabalhando mais horas por dia, então você vai diminuir o tempo em dias. Pronto, você fez aí a primeira análise. Aí você vai esquecer essa aqui por enquanto, tá bom? Você vai esquecer ela. E aí nós vamos para cá. Essas duas aqui, ó. Veja, a análise você sempre faz 2 a 2. É como se fosse uma regra de 3 simples. Então você vai fazendo. Fiz essa, agora eu vou fazer essa. E sempre combinando com a variável x. Ok? Então vamos lá agora. Você consegue fazer 30 metros de um determinado... Vamos supor, 30 metros de um muro em 10 dias. Mas para você fazer 36 metros, veja que você aumentou. Para você fazer 36 metros desse muro, você vai aumentar a quantidade de dias ou diminuir a quantidade de dias? Aumentar, isso mesmo. Vocês estão percebendo aqui que eu estou colocando sempre um exemplozinho, né, para facilitar a vida de vocês. Tá? Então esses dois aqui é a relação dessas duas variáveis aqui. Metros e dias. Então elas são o quê? Diretamente proporcionais, porque os sinais são iguais. Na anterior, você tinha o quê? Inversamente proporcionais, porque os sinais são diferentes. Tudo bem? Beleza essa parte aí? Tranquilo. Então, agora vamos fazer a análise agora de dias com trabalhadores. Tranquilo? Então, olha só, gente. Você chega aqui, ó, e tem 24 trabalhadores fazem, por exemplo, uma casa em 10 dias. Agora, eu vou aumentar para 30 trabalhadores. Bem, de 24 para 30, eu aumentei. Então, você vai botar um mais aqui embaixo, seguindo a ideia nossa, né, do exemplo anterior aí. Beleza. Então, você vai ter 24 aumentou para 30. Agora eu pergunto, 24 trabalhadores fazem essa casa, esse exemplo aí que eu estou dando para vocês, fazem essa casa em 10 dias. Em 10 dias. Beleza? Agora, 30 trabalhadores, aumentei, vai fazer essa casa em mais que 10 dias ou menos que 10 dias. E aí você acaba observando que é menos. Então anote aí, você verificou novamente que essas duas grandezas, trabalhador e dia, são o quê? São inversamente proporcionais, ok? Beleza. Então, me acompanhando aqui, você vai ter o quê? Você vai colocar assim, ó, 10 sobre x, que é nossa variável, né? Vai ser igual. E aí você puxa um traço maior aqui, ó. Porque agora é uma regra de 3 composta, tá certo? E aí você vai pegar as grandezas que são inversamente proporcionais, quando você vier passar para cá, você vai colocar ela invertida. Lembra aquela segunda opção que eu falei para vocês lá em regra de 3 simples? Você inverte um dos lados. Então aqui nós vamos inverter. Então, na verdade, em vez de eu colocar 5 sobre 12, eu vou colocar 12 sobre 5. E aí vou multiplicar aqui. Ok? Beleza. Na sequência, essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Então, eu vou colocá-la do jeito que ela está. Então, vai ficar 30 em cima e 36 embaixo. Ó, bacana. Bacana. Depois,
trabalhadores e dias são o quê? São inversamente proporcionais. Então aqui, ó, você vai colocar invertido. Então o 30 vai ficar em cima e o 24 vai ficar embaixo. Ok? Beleza? Então observe aí. Essa é a parte mais delicada de regra de 3 composta. Eu gostaria que vocês observassem comigo o seguinte. O macetezinho que eu passei na aula passada. Em que x... Aí você vai colocar aqui. X é igual a quem? X é igual ao produto da outra linha. Quem é a outra linha, né? Vamos botar assim, vou botar a setinha aqui para facilitar para vocês. Quem é a outra linha? É 10. Se fosse, olha só, se fosse uma regra de 3 simples, seria 10 vezes 5. Ok? Mas é uma regra de 3 composta. Então, quem é que está acompanhando o 5 aqui? O 36 e o 24. Então, aqui você completa vezes 36 vezes 24. Tudo bem? Beleza. Agora, você vai dividir pela linha do x. Mas quem é a linha do x? Se fosse uma regra de 3 simples, você iria dividir apenas por 12. Você iria dividir apenas por 12. Mas é uma regra de 3 composta. E quem é que está acompanhando o 12? O 30 vezes 30. Então aqui você bota 30 vezes 30. Aí você já perguntou assim, Paulo, eu poderia, antes de fazer tudo isso aqui, simplificar aqui? Poderia. Poderia. Só que eu não vou fazer, porque pelo macete que eu vou ensinar para vocês, eu tenho que saber manipular essa linha do x, e aqui não é a linha do x, e aqui é a linha do x. Tá bom? Aí aqui, ó, eu vou simplificar. Então agora nós vamos começar. Lembra, voltando aqui comigo, lembra que quando eu trabalhei com vocês, lá em conjuntos numéricos, né, números decimais e números fracionários, eu fiz uma situação dessa com vocês, para que possamos simplificar. Você simplificava em cima e embaixo pelo mesmo valor, né, e depois simplificava de novo, até chegar um momento em que você reduzia ao máximo, né, e tornava o quê? Uma fração irredutível. Tudo bem? Então aqui nós vamos trabalhar dessa forma agora. Vamos simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Tomar muito cuidado para não simplificar 2 vezes o mesmo número, né, para não errar. Então essa é a parte mais delicada. Mas nós fizemos um bom trabalho de base aqui no nosso curso, né? Trabalhamos muito com frações e tal. Então essa parte aqui eu tenho uma convicção que vocês não vão ter tanta dificuldade, ok? Vamos juntos, novamente? Então olha só, primeiro passo é o seguinte, eu vou dividir em cima aqui o 24 por 6. Anote aí. Eu não vou colocar o 6, eu já tinha explicado isso para vocês. Mas aqui em cima eu vou dividir por 6, e aqui embaixo eu vou dividir por 6. Só recapitulando com vocês. Como é que eu sei que o número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O 24 é divisível por 2? É, porque é par. O 24 é divisível por 3? É. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos é igual a um múltiplo de 3. 2 mais 4 é 6 e 6 é múltiplo de 3. Então ele é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E o 30? O 30 é divisível por 6? Sim. Por quê? Porque é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 2, porque ele é par, e por 3, porque a soma dos seus algarismos, ele é igual a um múltiplo de 3. Ok? Eu peço desculpas, por favor. Eu peço desculpas por ser tão repetitivo, tá? Mas na matemática, nós só iremos vencer, né? Iremos aprender, né, matemática verdadeiramente, né? Aprender em definitivo a matemática, se formos bem repetitivos, né? Então, assim, só tem 2 coisas na vida que praticamente a gente, quando aprendeu, não esquece mais. A primeira é andar de bicicleta, né? E a segunda, né? A segunda você já sabe o que é, aprendeu, já era, né? Não tem como esquecer, tudo bem? Então, voltando, mas a matemática é na repetição, tudo bem? Vamos lá. Então, aqui em cima, eu vou dividir por 6 e aqui embaixo eu vou dividir por 6. Então, vamos lá. Por 6 aqui, deu quanto? Deu 4, isso mesmo. E por 6 aqui, deu quanto? Deu 5, beleza, isso mesmo. Show de bola. Agora vamos de novo por 6. Esse aqui e esse aqui. Quanto que vale 36 dividido por 6? 36 dividido por 6 é 6. E 30? Quanto que é 30 dividido por 6? De novo, é 5. Beleza.
Show de bola. Agora, a gente pode pegar aqui e simplificar esse 5 aqui com esse 5 aqui. Aí deu quanto? 1 aqui e 1 aqui. Tudo bem? Beleza. E mais uma vez, dividir aqui em cima por 5, que vai dar 2, e aqui embaixo por 5, que vai dar 1. Ó, que bacana. Tá organizadinho? Beleza. O bom da nossa videoaula, né, é que você teve dúvida, você rebobina um pouquinho e começa tudo de novo, né? E eu vou esperar você aqui. Eu vou só arrumar esse 2 aqui, porque ele não ficou bonito, tá bom? Aqui ficou bacana agora. Agora ficou bacana. Beleza. E agora, o que você vai fazer? Esse 12 aqui, dá para dividir por 6? Dá. Quanto que é 12 dividido por 6? É 2. E quanto que é 6 dividido por 6? É 1. Repare que eu estou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. Tudo bem? E finalmente, quanto que vale 2 dividido por 2? Aqui vai 1 e aqui foi 1 também. Então aqui, ó, você tem 1, 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. E embaixo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1, 4. Resultado final, 4 o quê, gente? 4 dias. Tudo bem? Então, anote aí essa informação, né? Basicamente, esse aqui é um exemplo, tá bom? Então, eu quero só explicar a matéria realmente, explicar a forma como iremos trabalhar aí em regra de 3 compostos. Essa primeira etapa era por análise. Bem, então agora, voltando comigo aqui, eu vou trabalhar agora com vocês o macete. Esse macete é macete de causa e efeito. Como é que funciona isso aí, gente? Como é que é essa ideia do macete de causa e efeito? Bem, nós aprendemos que tudo que fazemos, né, tem um efeito. Né? Tem até as frases bíblicas, né, que dizem que a plantação não é obrigatória, mas a colheita é obrigatória, né? Então, a ideia do macete, causa e efeito é justamente isso. Você tem o que vai praticar a ação no problema, no exercício, no exemplo. E o efeito é o que é produzido. Então, a gente diz sempre o seguinte: quem é que é a causa? Quem é que faz parte da causa? Bem, faz parte da causa quem está praticando a ação no exercício, no problema. Bem, quem é que está praticando a ação? Operários, funcionários, trabalhadores, quem mais? Cavalos, né? Papagaio, periquito, mulheres, homem, cachorro, né? E aí vai, esses estão praticando a ação. Então, por exemplo, aqueles exemplos, aqueles exercícios que tem máquinas produzem, então as máquinas estão praticando a ação. Então elas vão fazer parte na causa. Tá certo? Outras duas variáveis que fazem parte sempre da causa é dias e horas. Ok? E também qualquer atribuição de quem está praticando a causa. Por exemplo, a segunda equipe tem o dobro de habilidade da primeira equipe. Veja, habilidade está relacionado com a equipe. E a equipe faz parte de causa, porque a equipe está praticando a ação. Tudo bem? Podemos falar também em experiência. Os funcionários de um tribunal têm uma experiência equivalente a 2. A segunda turma tem uma experiência equivalente à metade da primeira. Então, essa experiência relacionada à equipe, aos funcionários, também vai fazer parte da causa. Então, só brincando aqui, nós temos 4 grandezas na causa. Quais são elas? Funcionário, dias, horas e habilidade, experiência. São exemplos aqui para você entender. Eu vou anotar tudinho no quadro, mas só para você entender a ideia principal. Bem, causa. Tudo que for colocado na causa vem depois de um verbo de ação. Né?
me desculpem, a parte do português, vocês vão ter aula de português, mas só para, né? O verbo de ação. Então, os funcionários fazem 30 metros. Então, esse 30 metros é o que está sendo feito. Então, ele vai no efeito. Produzem 5.000 cartões. Produzem, verbo de ação, 5.000 cartões. Efeito. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Outro exemplo também clássico aí seria a ideia de você manipular os medicamentos, né? Manipular 20 medicamentos. Então, manipular, verbo de ação, 20 medicamentos, vai no efeito. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que quem está praticando a ação são operários, trabalhadores, funcionários, né? Esses vão em causa. E o que está sendo produzido vai no efeito. Tudo bem? Agora, também tem uma relação de característica do que está sendo feito. Por exemplo, você tem aqui, estamos produzindo uma estrada. Ó, essa estrada tem 5.000 metros de comprimento por, sei lá, vou botar aqui 10 metros de largura, né? Então veja que tem que estar na mesma unidade. Ele poderia, em vez de colocar 5.000 metros, colocar 5 quilômetros, né? Então tomar cuidado com isso aí. Mas é habilidade. Então olha só, 20 funcionários vão produzir aí um muro. Esse muro tem 10 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura. Todas essas características, comprimento, largura e altura, são características do muro que está sendo feito. Então, se eles são características do muro que está sendo feito, eles vão no efeito. Tudo bem? Então, assim, tem que estar bem claro isso para vocês, porque esse macete, você não vai precisar, né, falar sobre se é inversamente, se é diretamente, você não vai se preocupar com a grandeza. E é justamente isso que a gente erra muito, né? Às vezes fazendo a prova e tal, você se atrapalha numa questão, fazendo a análise se é inverso, se é direto. Tudo bem? Então vamos juntos aqui comigo, novamente. Então agora nós vamos fazer com o macete. Então eu vou anotar o seguinte. Pelo macete, vou botar aqui nessa parte aqui, pelo macete, você vai ter sempre o quê? A causa é igual ao efeito. Então, com calma, nós vamos anotar aqui. O que eu vou colocar em causa? Bem, o que eu vou colocar em causa é trabalhadores. O que mais que a gente pode colocar em causa aqui também? Operários. Depois, funcionários. Né? Depois, máquinas. E aí vai embora, né? Então, você já pegou a ideia. Então, no problema, ó, preste bem atenção. No problema, quem está praticando a ação? Os trabalhadores fazem 30 metros. Os operários produzem um muro, né? Constroem um muro de 30 metros. Né? Os funcionários examinam 2 processos. E as máquinas produzem cartões. Estão acompanhando o raciocínio? Então, isso aqui é quem está praticando a ação no exercício. Bem, a outra situação são os dias e as horas. Tá certo? Então, voltando aqui, você tem o quê? Vamos pegar um exemplo bem exagerado. Bem, dias. Por que dias não posso colocar no efeito? Olha só. Um cidadão resolveu brincar de ser Deus e criou o 8º dia. Veja bem, como é que se cria o 8º dia? Não tem como. Então, dia sempre vai ser causa. Ok? Beleza. Bem, depois de ser funcionário público, né, uma turma, né, de funcionários estão fazendo hora para não ir trabalhar. Né? Então, eles estão o quê? Fazendo hora. Não tem como fazer hora. Então, você já está percebendo que o que não dá para ser feito é colocado na causa. Tudo bem? Beleza. As habilidades agora. Vamos colocar aqui. Habilidade.
Quais são os exemplos aí de habilidade que eu falei para vocês? Os exemplos de habilidade são experiência, né? Habilidade, experiência, o que mais? Habilidade, experiência, só esses dois. Foi só esses dois que eu comentei com vocês mesmo. Vou botar aqui uma vírgula. Né? Mas tem mais aí. Depois no problema aí a gente vai descobrir mais coisas aí. Ok? Agora, a causa, ela é igual ao efeito. Aí que vem a parte aí que eu falei com vocês aqui. Né? Então, a habilidade, a causa, ela é igual ao efeito. Então, tudo que está em causa tem que vir antes do igual. Não pode vir depois do igual. Ah, professor, mas o X, eu não sei onde eu vou colocar. Calma que nós vamos chegar lá. Mas tudo que for causa, você vai colocar antes do igual. E tudo que for efeito, você vai colocar depois do igual. Então, como é que seriam os exemplos de efeito? Bem, primeira coisa sobre o efeito é o seguinte. Vem depois de um verbo de ação. Vem depois de um verbo de ação. Então, quais seriam os exemplos, né, aí desses verbos? Fazer, construir, depois, elaborar, montar, né? Então você já entendeu aí a ideia, tudo bem? E também um exemplo de características, né? Então vá anotando aí que a gente vai dar um tempinho para vocês anotarem. Um exemplo de características, né? Do que está sendo feito. Então, o exemplo de característica seria o quê? O comprimento. Então, característica, o comprimento, a largura, a altura, né? O que mais? Peso, né? E aí vai embora. Bom? Então, vou dar um tempinho para vocês anotarem aí, para a gente começar a resolver aquele exemplo que eu comentei com vocês agora. Então, ver como é que está aí. Tá certo. Beleza. Beleza. Então, nós vamos começar já resolvendo aqui o exemplo.